E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a Crimson Forest, ou a Floresta Carmesim. Dificuldade de sobrevivência habitável, seguro, comunidades sustentadas, desprovido de entidades prejudiciais. Muito obrigado a todos vocês que se tornaram membro e renovaram. Também agradeço aos valores demais que vocês mandaram e a todo mundo que mandou um Pix. Vocês ajudam demais a manter o meu trabalho. Além disso, lá no canal secundário já tá saindo os cortes de lives, então não se esqueça de se inscrever lá no canal secundário. A Floresta Carmesim é um matagal sedutor coberto por uma névoa fria. É serena e maravilhosa, sob o olhar sempre atento das lanternas, que afastam as entidades nocivas. Grande parte do solo e da flora tem tons carmesins vermelhos, dando ao nível esse apelido. Embora haja uma quantia acima da média de argilosos e óxidos férricos no solo, que causa a cor vermelha, a causa da forte coloração da flora ainda é desconhecida. Provavelmente, mesmo que tenha essa boa quantia desses itens no solo que fazem a cor ficar vermelha, ainda pelo visto não deve ser o suficiente para ela ser tão vermelha. A floresta é extensa, com suas fronteiras inexploradas e sua geografia em grande parte não mapeada. As áreas conhecidas contêm vales amplos, bosques densos, grandes montanhas onduladas e riachos serpenteados, cortando tudo isso, terminando em pântanos. Onde esse nível se torna estranho é a sua dobra geográfica. As placas tectônicas da floresta não são planas, mas, em vez disso, se amassam e se dobram umas nas outras como papel amassado. Em algumas regiões, olhar para o céu revela mais uma floresta acima de você, acessível se você continuar andando tempo suficiente para descobrir onde está a dobra. Nessa dobra, o conceito de baixo é subjetivo, pois atingir uma altitude alta o suficiente reverterá a gravidade e fará com que você caia para cima na dobra acima de você. Essas propriedades são estranhas, mas estáveis. Os colonos do lugar se acostumaram com esse fenômeno. Vamos dar uma pausa na leitura aqui para explicar uma coisa. Essa wiki é daquelas com escrita bonita, e escritas bonitas na hora de traduzir sempre deixa difícil de compreender o que está acontecendo. Então vamos explicar aqui um pouco melhor do que está acontecendo. O que é essa dobra que já falaram bastante? Bom, vamos voltar a uns trechos específicos que referenciam essa dobra. Onde esse nível se torna estranho é sua dobra geográfica. Em algumas regiões, olhar para o céu revela uma floresta em cima de você, acessível se você simplesmente continuar andando o suficiente para descobrir onde está a dobra. Nesses lugares o conceito de baixo é subjetivo, pois atingir uma altitude alta o suficiente reverterá a gravidade e fará com que você caia para cima na dobra acima de você. Ao que tudo indica, existe um ponto no nível e lá a gravidade se inverte e você vai cair para cima. Nessas áreas, também se você olhar para cima você verá mais floresta em cima de você. Tudo isso fica mais fácil de explicar se você imaginar um desenho. Você tem aqui uma floresta plana. Você vai andando para frente e eventualmente você vai chegar no ponto onde olhar para cima você verá outra floresta. Andando mais tempo o suficiente você vai chegar na tal dobra. Nesse ponto a gravidade se inverte e você cai pra cima, na dobra acima de você. Agora ficou mais fácil de entender, né? Que um desenho feio não resolve as coisas. Inclusive, na própria wiki tem uma imagem que diz: a geografia aqui se dobra de maneiras estranhas. Ao que tudo indica, é isso mesmo. A névoa suspensa no nível nunca se dissipa, mantendo o nível próximo a 8 graus, em todos os momentos. Traga uma jaqueta. Se a névoa do nível é criado pelos manglets que vagam pelo nível 9.1 ou pelas próprias lanternas, isso é desconhecido. E aqui precisamos de outra pausa. No início da wiki é dito sobre a névoa o seguinte: é serena e maravilhosa, sob o olhar sempre atento das lanternas que afastam entidades nocivas. Agora vem essa afirmação de que não se sabe se a névoa é criada pelas lanternas ou pelos manglets do nível 9.1. E na wiki também tem uma imagem dizendo: as enigmáticas lanternas obliteram entidades hostis. Bom, a classe do nível é habitável, que diz que é desprovido de entidades prejudiciais, o que indica que o nível pode incluir entidades benignas, que não são prejudiciais como o nível 48. Mas não ficou claro se essas lanternas são entidades que ficam na névoa e espantam entidades ruins, ou se as lanternas são um fenômeno. Mas independente do que seja, é uma propriedade da névoa de afastar entidades prejudiciais. Além disso, outra coisa importante de se explicar é o trecho que diz: não sabe se a névoa é criada pelos manglets do nível 9.1 ou pelas lanternas. O que acontece? O nível 9.1 que está se referindo aqui é o nível 9.1 antigo, que era o Crimson Field, o campo carmesim. Esse era o subnível do nível 9, caso vocês não se lembram. Esse nível era uma das principais entradas para o nível 73, porque o nível 9.1 tinha um brilho vermelho chamado Gloom, e as expedições que o Meg tentou fazer até chegar a esse brilho sempre falharam e nunca alcançaram o brilho. Porém, as pessoas que chegaram mais próximo acabaram parando no nível 73. Provavelmente, quanto mais perto desse tal Gloom, no nível 9.1 antigo, maior a chance de você acabar não clipando para o nível 73.
Manglets. No final da wiki do nível 63, inclusive, a gente tem um registro do Kohan, a entidade do nível 63, falando pro Meg parar de fazer expedições pro Gloom do nível 9.1, porque estava enviando mais pessoas para ficarem presas no nível 63. Mas, enfim, o nível 9.1 sendo um subnível do nível 9, não é surpresa eles compartilharem as mesmas entidades. E sabemos que no nível 9 temos os Manglets, e no nível 9.1 antigo também tinham Manglets. E na wiki do nível 9.1 antigo, fala que o nevoeiro do nível é provavelmente causado pelos Manglets. E no final da wiki do nível 9.1 antigo também, é dito que existe uma saída para a Crimson Forest. Então não tem Manglets na Crimson Forest, mas tem a teoria de que o nevoeiro do nível 9.1 pode acabar vazando para Crimson Forest, fazendo com que ela também tenha esse nevoeiro, que seria causado pelos Manglets, entendeu? Agora faz todo sentido. É importante explicar isso porque o nível 9.1 foi reescrito e não é mais o campo Carmesim, então muitos poderiam não entender. E gente, no final do vídeo eu vou falar um tanto sobre a questão da Crimson Forest, do nível 9.1 antigo e até do nível 63. A gente vai ter um belo papo sobre isso, veja o vídeo até o final. Grande parte da água corrente na Floresta Carmesim é potável, porém ela é meio ácida. Ferver ainda é recomendado. Os andarilhos começaram a deixar a água descansar em grandes recipientes para assim remover o lodo e combater o sabor ácido. Não há Wi-Fi na Floresta Carmesim. Para enviar informações para fora, os colonos devem passar pelo nível 9.1 e retornar à zona onde a conectividade com a internet existe. A fim de manter um link com o Meg, os colonos tentam ciclos mensais para fazer upload e download de notícias. Ocasionalmente, esses ciclos são interrompidos por perigos e adiados. O período mais longo de silêncio dos colonos da Floresta Carmesim foi de 7 meses e 17 dias no horário padrão. Visto que viajar pelos níveis 9 e 9.1 é altamente perigoso, a maioria dos colonos que chegam à floresta ficam lá e residem permanentemente. Entidade da Crimson Forest. A Floresta Carmesim é o lar de um rico ecossistema de fauna que varia de insetos a grandes mamíferos e tudo mais. Muitas dessas criaturas podem se assemelhar a animais encontrados nas Frontiers, mas nada que viva aqui é conhecido anteriormente pela humanidade. Cervos de 8 olhos, alces cor ferrugem, esquilos com caudas diferenciadas, colônias de camundongos que se agrupam às dezenas e até corujas silenciosas e assustadoras com 4 asas foram documentados entre as centenas de outros animais. Embora estranhas, essas criaturas não parecem antinaturais ou anômalas, apesar da falta de entidades perigosas. Esteja ciente dos predadores naturais que chamam a Floresta Carmesim de lar, como criaturas gigantescas parecidas com ursos, gatos selvagens ágeis e matilhas de caninos de 6 patas são conhecidas por viverem em harmonia com o ecossistema. As lanternas os deixam em paz, assim como fazem com os humanos na floresta. Aparentemente as lanternas só afastam qualquer entidade hostil padrão, não animais naturais da floresta. E os humanos, eles também não afastam, independente dos humanos poderem ser maus e matarem outros animais do nível, e de animais serem predadores e poderem matar humanos também. Colônias da Crimson Forest. Rosewood. A última transmissão da Floresta Carmesim marcou a população de Rosewood em 83 residentes permanentes, incluindo um recém-nascido chamado Kiev. Rosewood é uma comunidade de cabanas agrupadas ao longo da margem do lago Big Rock. Os colonos aqui são o principal posto avançado da Crimson Forest do Meg e oferece abrigo para quem viajar para dentro do nível. Na maior parte, essa comunidade se estabeleceu aqui para ter uma vida cotidiana regular, mas eles são benfeitores do Meg em geral de várias maneiras: cultivo de sementes, amostragem de solo, garimpo mineral, pesquisas de nível, bem como fabricação de alimentos preservados e remédios naturais são algumas diretrizes fundamentais para esse ramo da comunidade. As remessas de mercadorias da Crimson Forest são altamente celebradas nas comunidades receptoras. Seus tradicionais ovos em conservas são tratados como iguarias especialmente preciosas. No entanto, nem todos os cidadãos da floresta vivem em Rosewood. Muitos membros viajam mais fundo no matagal para demarcar sua própria vida tranquila em uma cabana própria. Alguns desses moradores vivem sozinhos ou em pequenos grupos nas margens de Rosewood, a uma curta caminhada da vila. Muitos desses indivíduos vivem uma vida mais reclusa e as populações exatas de moradores que vivem nas margens são desconhecidas. Há aproximadamente 40 indivíduos morando perto o suficiente de Rosewood para não serem considerados perdidos. Cabanas dos perdidos. Alguns membros do Meg que viajam pela Floresta Carmesim desapareceram nas profundezas da floresta, na esperança de esquecer completamente a natureza problemática dos outros níveis, sob o cuidado vigilante das lanternas. Esse nível ganhou a reputação de ser uma utopia, ou uma terra selvagem com promessas de uma vida pacífica. Desde a descoberta do nível, nada menos que 200 indivíduos, uma vez alinhados com o Meg, desapareceram no mundo sedutor da floresta, para nunca mais voltarem. Equipes de exploração que se aventuraram mais fundo na floresta relataram o avistamento de
humanos com pele tingida de vermelho e olhos claros e leitosos. Esses avistamentos estranhos, não apoiados por informações fotográficas ou confiáveis, foram deduzidos apenas como rumores. Os colonos de Rosewood, no entanto, acreditam que aqueles que vagam pela floresta são transformados pela floresta, que as almas perdidas que buscam uma vida entre as árvores se tornam um homem de barro. E aqui uma pausa para eu comentar uma parada. Quando eu disse os perdidos, a gente sabe qual é a palavra que traduz para os perdidos na wiki de Background, certo? The Lost. Não ficou claro se o uso do nome perdidos ou Lost é uma referência ao grupo The Lost dos indivíduos mais antigos dos Backgrounds e tudo mais, que já apareceram em vários vídeos aqui no canal, ou se foi só uma coincidência mesmo, e eles quiseram usar o nome The Lost porque eles se perderam na floresta, são os perdidos da floresta. Isso não ficou exatamente claro, mas fomos introduzidos aqui a essa questão dos homens de barro, que são pessoas com a pele tingida de vermelho e olhos brancos leitosos que podem ser avistados indo muito longe na floresta, mas que não estão confirmados. Isso é bem interessante, na verdade, e eu queria realmente que tivesse mais informações sobre isso, mas infelizmente a wiki só dá essas informações aqui. Entradas para Crimson Forest. A única entrada e saída conhecida da Crimson Forest é através da perigosa extensão do nível 9.1, o Campo Carmesim. Localizar a barreira entre os níveis pode ser imprevisível, mas se você viajar para longe do Gloom, você alcançará manchas de névoa que brilham no horizonte. Esse brilho é a maravilha das lanternas da floresta, e é um sinal que você está se aproximando da segurança e de sua presença vigilante. Os cidadãos de Rosewood marcaram uma trilha bem usada para as equipes de Wi-Fi, através de uma pequena seção do Crimson Field, com grandes postes sinalizados com panos. Se você se deparar com uma dessas marcações, considere-se sortudo, pois está no caminho certo. Mesmo com essa informação dessa ser a única entrada conhecida para Crimson Forest, vimos no nível 65 que portões de madeira podem ser usados para entrar na Crimson Forest também. Saída da Crimson Forest. Não tem nenhum texto específico sobre saída da Crimson Forest como tem de entrada. Então a gente também sabe que dá para voltar para o nível 9.1, o Crimson Field, a partir da Crimson Forest. Provavelmente pela mesma entrada que você usou para entrar na Crimson Forest a partir do Crimson Field. Além disso, no nível 65, é dito que aqueles portões que foi mencionado na aba de entradas, eles em alguns níveis servem como ida e volta. Então, pode ser que na Crimson Forest também existam os portões para voltar para o nível 65, mas a gente não tem como saber. Mas, se eu fosse chutar, eu diria que esses portões não existem. Eles só servem como entrada para Crimson Forest mesmo, e não como saída. Porque se no nível 65 tem Wi-Fi, seria mais fácil ir pro nível 65, fazer o upload das informações ou download das informações e voltar para Crimson Forest. É um caminho menos perigoso do que pelo nível 9.1, que era bem perigoso. Então, por conta disso, eu imagino que esses portões que voltam não existem. Gente, vamos conversar aqui sobre tudo isso. A Crimson Forest, se você tá muito desavisado, é um nível que foi deletado há muito tempo no Wikidot. Eu usei o Wayback Machine para fazer esse vídeo aqui, e vou colocar ele na playlist de níveis antigos. Por que deletaram Crimson Forest? Mano, tudo que temos informação sobre isso são coisas que achamos na internet, e a maior parte parece mais especulações ou um telefone sem fio do que uma informação que a gente olha e fala, ok, essa informação aqui parece realmente verdadeira. A gente só tem boatos praticamente. A Crimson Forest tem algo diferente do nível 10 e do nível Fan. O nível 10 foi reescrito mesmo sendo bom? Foi, mas ele manteve o mesmo tema, não virou outra coisa. Níveis bons não são deletados ou reescritos e se tornam outra coisa. E o nível Fan é considerado como insuportável por muitos da comunidade, porque os fãs do nível Fan são meio insuportáveis. É o tipo de fanbase chata, sabe? A fanbase de Undertale, a fanbase de K-pop, a fanbase de Jojo. O nível Fan é bom, mas os fãs do nível Fan às vezes são tão insuportáveis que a gente não aguenta mais esse assunto. E em relação ao nível Fan, tem um belo motivo para ele ter sido deletado, e eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Mas resumindo, é muito bem aceito que o nível Fan foi deletado justamente por causa dessa fanbase insuportável do nível Fan, porque ela realmente estava manchando a imagem de Backgrounds. Mas paradas de roleplay ficar flodando igual parênteses. Isso foi um dos belos motivos pro nível Fan ser deletado para sempre. Eu puxei a questão do nível 10 e do nível Fan porque as questões deles não se aplicam a Crimson Forest. A Crimson Forest é um ótimo nível, é um nível muito bom. Então, sendo um nível bom, deveria ter acontecido mais ou menos o que rolou com o nível 10. Ele não ser excluído e no máximo ser reescrito mantendo o tema. E em relação ao nível Fan, a Crimson Forest não causam essas questões de encher o saco, de ter uma fanbase ruim. Então não tinha motivo para ele ser deletado para sempre também. Então, o que aconteceu? Então vamos aos tais boatos que eu falei. E lembrem-se que são boatos. Eu pesquisei na internet, achei informações de Reddit, por exemplo, e li o que
foi escrito lá e eu vou passar pra vocês o que foi escrito lá. Basicamente o que vocês vão ver aqui é o que vocês veriam se vocês parassem pra pesquisar. O que tava dizendo no Reddit sobre o porquê a Crimson Forest foi excluída seria porque o criador do nível, junto com os amigos dele, foram banidos do Wikidot por questões de racismo. E os níveis deles foram apagados juntos. E agora a Crimson Forest teria fugido pro Liminal Archives após sair do Wikidot. E mano, aqui é onde os boatos se tornam perigosos. Afinal, não sabemos mesmo o que rolou. Por isso eu digo, cuidado com o que você vê na internet. Às vezes, o criador resolveu tirar o nível do site porque ele brigou com os outros donos do site, e então os donos do site foram lá e acusaram ele de racismo pra poder, sei lá, destruir a imagem dele, por exemplo. E aí é isso que chegou na gente. Um rumor falso, entende? Por isso que eu digo, tomem muito cuidado com o que você acredita na internet. E o pior, no próprio post que eu achei no Reddit, a discussão vai mais longe, com gente dizendo que ele foi acusado injustamente e foi banido. Porque depois baniram o líder que acusou ele injustamente, porque o cara também tinha feito besteira. E meu Deus, fofoca de internet. A questão é que não achei nada sólido sobre esse assunto. Então a gente vai ter que manter essa conversa como inconclusiva. Mas com isso, podemos perceber que pelo menos alguma treta rolou. Não sabemos quem é o lado certo da história, não sabemos quem é o lado errado da história, mas uma treta rolou. E essa treta fez com que o criador da Crimson Forest ou saísse ou fosse banido, e por isso o nível dele foi junto. Agora, seguindo pro nível 9.1, o nível 9.1 era o Campo Carmesim e virou um nível chamado Vamos Fingir que um Meteoro Destruiu a Crimson Forest? Sim, esse é o nome do nível. Eu abri o wiki, li um pouco, e qual é a questão? O nível 9.1 atual é uma cratera de meteoro muito grande. Na própria wiki diz uma teoria sobre esse nível. Foi dito que o nível 9.1 foi descoberto depois que a Crimson Forest desapareceu. Claro, isso aqui a gente tá falando dentro da lore. O que levantaria a hipótese da Crimson Forest ter sido destruída por um meteoro. E agora o nível é uma cratera. E também, o Campo Carmesim, que era o nível 9.1 antigo, era um caminho para Crimson Forest. E na própria wiki do nível 9.1, a cratera cita o nível 9.1 antigo, o campo. Então meio que o campo nível 9.1 antigo teria sido destruído junto com a Floresta Carmesim, já que os dois estão conectados, enfim. No final da wiki do nível 9.1 atual tem um registro de conversa. Essa conversa seria uma mensagem de um agente do MEG mandada pro outro agente do MEG que escreveu a wiki do nível 9.1 nova. E basicamente a mensagem que ele mandou foi a seguinte: mano, a gente descobriu essa cratera dias antes de perdermos o contato com a Floresta Carmesim, então essa teoria não faz sentido. Aí o agente que escreveu a wiki responde: podemos pelo menos fingir que um meteoro destruiu a Floresta Carmesim? E o outro responde: não. Bom, essa é a wiki do nível 9.1. Também não explica o que rolou. Na verdade, basicamente o nível 9.1 hoje é uma brincadeira tentando justificar mais ou menos o que aconteceu com a Floresta Carmesim, mas ainda assim não é uma boa explicação, porque a própria wiki desmente a explicação que foi dada. Mas enfim, a verdade absoluta das coisas é que a Floresta Carmesim foi deletada. E agora, a galera do Wikidot meio que brinca com isso. E a wiki do nível 9.19 é basicamente essa brincadeira. E mano, uma questão importantíssima. O criador do nível 9.1 antigo é o mesmo criador da Floresta Carmesim. Sim, provavelmente é por isso que os níveis são tão conectados, porque são do mesmo criador. Então se rolou essa treta toda, que o criador da Floresta Carmesim saiu e o nível Floresta Carmesim foi deletado, o nível 9.1 antigo provavelmente foi deletado junto, entendeu? Enfim, agora vamos falar um pouco de qualidade. A Crimson Forest é um ótimo nível, muito interessante, com fotos muito bonitas, bastantes fotos inclusive, nem parece aqueles níveis que foram feitos em 2021, sabe? Parece algo que foi postado atualmente, inclusive. O nível 9.1 antigo, o campo, também era muito bom, porque ele trazia tramas boas. Era a entrada pra Crimson Forest e a entrada mais conhecida pro nível 63, tanto que na wiki do nível 63 é citada essa entrada. A Crimson Forest, o Crimson Field e as Redlands são níveis muito interessantes de se relacionar. Todos eles têm relação com a cor vermelha, têm conexões, todos os três níveis são ótimos, enfim. A qualidade dessas três wikis é muito boa por si só, mas as relações que elas têm faz com que todas fiquem muito melhores. No final, foi uma grande perda tudo isso. Perdemos o nível 9.1 antigo e a Crimson Forest. E bom, o fato do nível 9.1 antigo e a Crimson Forest serem do mesmo criador levanta uma questão muito importante sobre o ocorrido, porque a gente já não pode dizer, por exemplo, que a Crimson Forest foi deletada por um erro de escrita que tinha nela, alguma coisa na escrita dela que o pessoal não gostou e resolveram deletar. Porque se fosse o caso, só a Crimson Forest teria sido deletada e o nível 9.1 não teria sido deletado junto. Mas os dois foram, então realmente foi alguma treta com o criador. Eu até tentei pesquisar pelo nome do criador do nível, que aparecia no Wayback Machine, pra ver alguma coisa. Eu até achei os perfis dele, mas nada no perfil dele que mostrava alguma coisa que poderia revelar algo sobre essa fofoca. Se você por acaso tiver informações sobre toda essa situação e quiser lançar aí um belo comentário grande explicando tudo, eu vou conferir as fontes que você deixar nesse comentário e vou ver se ele tem evidência
evidências que realmente corroboram pro que você tá falando, e se for o caso, eu fixo o seu comentário. Enquanto isso não rolar, esse babado ficará no nosso imaginário. Mas independente do babado, a perda desses 2 níveis é realmente bem triste, eles eram muito bons. E tinha uma lore muito melhor do que muitos níveis atuais aí, viu? E bom, no vídeo do nível 65, eu deixei lá uma meta de likes pra fazer esse vídeo aqui. A meta de like foi 1.300 likes. Vocês alcançaram a meta e por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui. Então, nesse vídeo aqui, a meta será 1.500 likes. Quando chegarmos a 1.500 likes, eu faço o nível 9.1 antigo também. Já que falamos da Crimson Forest e do nível 63, tá faltando o Crimson Field, então precisamos dele também. E gente, tem o patch e o repatch. O patch morreu. Quem ficou? Responde essa pergunta aí nos comentários pra eu saber quem assiste o vídeo até o final. E meu Deus, isso vai ser um caos e eu quero ver esse caos rolando. Vocês já sabem o que fazer.